Ok, agora o Craig está gravando. Só para confirmar, estão todos na escuta aí? Okidoki, legal. Então, gente, em breve, muito em breve, a gente começa a construir os números naturais, tá? Eu estou planejando aqui fazer isso essa semana ainda. Mas, então, nosso ponto de partida, como já foi dito várias vezes, é teoria de conjuntos. A gente já estabeleceu a linguagem para teoria de conjuntos. E agora vamos estabelecer a lógica da teoria de conjuntos. Porque é aquela coisa, teoria de conjuntos é uma teoria, como o nome já sugere. E nenhuma teoria se faz apenas a partir de uma linguagem. É necessária uma lógica. E no caso da teoria de conjuntos, essa lógica é dada por dois ingredientes: axiomas e regras de inferência. Então, o que são axiomas? Então, eu vou começar a ler a página 2 ali do PDF. Ali está escrito o seguinte: a lógica da teoria de conjuntos, edificada na linguagem S que estamos estudando, é definida por axiomas e regras de inferência. Axiomas são fórmulas selecionadas para compor a lista de axiomas. Então, se vocês querem saber o que são axiomas, eu digo rapidinho aqui. Axioma é qualquer fórmula que seja assumida como axioma. Então, a ideia de axiomas é simplesmente um ponto de partida para, a partir dessas fórmulas chamadas de axiomas, usando as tais das regras de inferência, obter novos resultados, chamados teoremas. Vocês que são físicos já devem ter uma experiência com situações parecidas. Por exemplo, o físico coloca lá, no caso da mecânica clássica, as 3 leis da mecânica, as 3 leis de Newton. A partir daquelas 3 leis, é possível inferir certas consequências, como, por exemplo, que as órbitas planetárias seguem órbitas elípticas. Então, não há necessidade de postular que as órbitas planetárias seguem elipses, trajetórias elípticas. Isso é possível provar a partir desses princípios básicos que, grosso modo, são os axiomas ou postulados da mecânica. Só que no caso da matemática, a coisa é feita com mais cuidado do que na física. Então, na matemática, primeiro se estabelece uma linguagem e aí rigorosamente se define a lógica. E o primeiro ponto é estabelecer quais são os axiomas da teoria. Como no nosso caso a teoria é a teoria de conjuntos, nós vamos dividir esses axiomas em 2 grandes grupos. Eu já vou falar sobre esses grupos daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre as regras de inferência. Então, ainda no primeiro parágrafo da página 2 desse documento PDF, uma regra de inferência, R maiúsculo, é uma relação entre N fórmulas, F1, F2, F3, etc., até Fn, de modo que Fn é única. Então, uma regra de inferência é uma relação entre fórmulas, entre uma quantia finita de fórmulas, de modo que a última fórmula é única. Eu já vou dar exemplos para vocês, tanto de axiomas quanto de regras de inferência. Os axiomas são divididos em 2 grupos de fórmulas, os chamados axiomas lógicos e os axiomas próprios. Então, os axiomas lógicos são fórmulas nessa linguagem S que nós estabelecemos, mas são fórmulas que não envolvem o predicado de pertinência. Já os axiomas próprios são fórmulas que obrigatoriamente fazem menção explícita a pelo menos uma ocorrência do predicado de pertinência. A teoria de conjuntos que estudamos conta com apenas 2 regras de inferência: modus ponens e generalização. Modus ponens, nós estamos abreviando pela letra M maiúsculo em itálico.
generalização estamos abreviando pela letra G maiúsculo em itálico. Agora vejam o que está escrito no final do segundo parágrafo dessa página 2. Se P e Q são fórmulas e X é uma variável, então M, P implica Q. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. Esse M maiúsculo em itálico é a notação que nós estamos adotando para modus ponens. Modus ponens é aquilo que se chama de silogismo. É uma inferência que envolve 3 fórmulas. Quais são as 3 fórmulas? P implica Q e Q. Isso a gente lê da seguinte forma. Aquela última fórmula Q, que aparece no escopo de modus ponens, é o que a gente chama de consequência direta das fórmulas anteriores P e P implica Q. Em linguagem natural, a gente poderia ler isso da seguinte forma. Digamos que a fórmula P a gente pudesse traduzir, não vejo como, mas digamos que fosse possível traduzir isso como eu chuto pedra. E digamos que a fórmula Q é exatamente o famoso chuto pedra. Eu sempre uso esse exemplo, tá? Então, digamos que a fórmula P seja chuto pedra. Digamos que a fórmula Q seja meu pé dói. Então, nós temos ali o seguinte: chuto pedra. Essa é a primeira fórmula. A segunda fórmula, se chuto pedra, então meu pé dói. Aí nós temos como consequência direta dessas 2 fórmulas, meu pé dói. Então, a ideia de regras de inferência é obter novas fórmulas a partir de outras fórmulas previamente dadas. No caso, nós vamos obter uma terceira fórmula Q a partir das fórmulas P e P implica Q. Chuto pedra. E se chuto pedra, meu pé dói. Logo, meu pé dói. Até aí está ok com modus ponens? Ok. Então, os exemplos de axiomas a gente já conversa daqui a pouquinho, tá? Então, essa regra de inferência modus ponens é amplamente usada na matemática e também na física teórica, se bem que vocês, físicos, na prática precisam de regras de inferência extras além dessas. Ou seja, se vocês forem tentar fazer física usando só teoria de conjuntos, não existe essa chance, não existe essa possibilidade. Os físicos usam bastante matemática. Já respondo aí, André. Os físicos usam bastante matemática, mas eles não dependem única e exclusivamente de matemática. Então, o André pergunta, o que vem a ser silogismo? Então, silogismo, André, é qualquer regra de inferência que se aplique a 3 fórmulas. É o que nós temos no caso de modus ponens. Quais são as 3 fórmulas? P implica Q, e a terceira fórmula, Q. Então, o exemplo clássico de silogismo que o pessoal gosta de citar na literatura é aquela sobre Sócrates, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas aqui nós estamos trabalhando com um outro silogismo que se chama modus ponens. Então, a partir de P e P implica Q, é possível inferir a fórmula Q. Tá ok aí, André? Tá. Então, essa é uma das 2 regras de inferência que nós vamos usar. A segunda regra de inferência se chama generalização. Vamos ver, o Gabriel está digitando. Silogismo seria causa, efeito e consequência, sendo que consequência final. Gabriel, nós não estamos falando de relações causa e efeito, tá? Nós estamos falando de relações entre fórmulas, tá? Essas discussões filosóficas sobre relações entre causa e efeito, elas geram bastante confusão, então eu tenho que tomar muito cuidado. A questão é o seguinte, a ideia é, no caso de modus ponens, a partir de 2 fórmulas, P e P implica Q, eu posso inferir uma fórmula Q. E essa fórmula Q é
uma só, única. Então, chuto pedra, e chuto pedra implica em pé doer, logo, meu pé doeu. Tá ok aí, Gabriel? Ok. À medida que a gente for aplicando essas regras de inferência e os axiomas, aos poucos vocês vão formando uma ideia mais clara a respeito desses conceitos. Tá? Isso aqui é só um primeiro contato. A gente vai usar isso com muita frequência, essas ferramentas aqui. Aí, a segunda regra de inferência se chama generalização, que a gente está abreviando pela letra G maiúsculo em itálico. Notem vocês que generalização não é um silogismo, porque não envolve 3 fórmulas, envolve apenas 2 fórmulas. Então, generalização diz o seguinte: a partir da fórmula P, podemos inferir que para todo x, P. Eu já vou dar exemplos daqui a pouco, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um exemplo já de generalização. Digamos que a gente tenha como teorema, e nós vamos ter como teorema, x igual a x. Tá? Então, x igual a x. X igual a x é a nossa fórmula P. Aplicando generalização, a gente pode obter uma nova fórmula que diz o seguinte: para todo x, x igual a x. Tá ok aí, gente? Nesse primeiro exemplo bem simples. Ok. Tá bom. Agora, o terceiro parágrafo. Vamos ver, o pessoal está digitando. Mais tranquilo que o primeiro. Por enquanto. Você até pode achar que está mais tranquilo, porque, na verdade, eu estou omitindo muitos detalhes aqui. Eu estou tentando adaptar conteúdos avançados de lógica para as necessidades de vocês. Tá? Não, vocês não fazem ideia da quantia de informação que eu estou omitindo aqui. Tá? Mas vamos lá. Aí vejam lá no terceiro parágrafo. Índia está digitando. Vamos ver o que a Índia está digitando. Cortou um pouco a explicação de generalização para mim. Está ouvindo agora, Índia? Está escutando bem aí? Então. Deixa eu ver aí. A internet aqui está um pouco ruim. Não tem problema, ó. Olha só, Índia. Generalização, que a gente denota pela letra G maiúsculo em itálico, é uma regra de inferência que envolve apenas 2 fórmulas. Uma fórmula P e a fórmula para todo x, P. Tá? Então a gente diz o seguinte, que essa última fórmula para todo x, P, é uma consequência direta da fórmula P. Exemplo, digamos que a fórmula P seja x igual a x. A partir de x igual a x, usando essa regra de inferência, generalização, podemos obter uma nova fórmula. E a nova fórmula é, para todo x, x igual a x. Tá ok aí? Ver? Tá. Então, vejam lá o terceiro parágrafo. O estudo dos axiomas lógicos demanda um esforço que vai muito além dos nossos propósitos. Então, eu, infelizmente, não posso fazer uma discussão detalhada sobre os axiomas lógicos de teoria de conjuntos. Para fazer isso, vocês teriam que estar estudando lógica mesmo. E não é esse o propósito. Tá? Por conta disso, assumiremos como apenas alguns dos axiomas lógicos as seguintes fórmulas. Aí eu faço uma lista de 11 fórmulas, que vocês estão vendo logo abaixo ali, na forma de 3 linhas. Na primeira linha, nós temos 5 fórmulas. Na segunda linha, temos 4 fórmulas. Na terceira linha, temos 2 fórmulas. Eu vou fazer uma leitura cuidadosa de cada uma dessas 11 fórmulas, para vocês, aos poucos, irem criando uma familiaridade sobre como funcionam esses axiomas lógicos. Porque esses axiomas lógicos, a meta deles é simplesmente estabelecer as relações entre os conectivos lógicos
e quantificadores. O Zia está digitando. Então, enquanto o Osias digita, vamos ver. Todas essas 11 fórmulas são axiomas. Aí que está, Osias. Na literatura de lógica, não se assume usualmente essas fórmulas aqui como axiomas. Assumem-se outras. Só que como são outras fórmulas bem mais complicadas do que essas aqui, de modo que todas essas 11 fórmulas que vocês estão vendo surgem como teoremas a partir desses axiomas. Então, para efeitos das nossas aulas, a gente vai assumir essas 11 fórmulas como axiomas. Mas não há necessidade. Tá? Em lógica, normalmente se assume um outro esquema de fórmulas, um outro grupo de fórmulas para usar como axiomas. Mas essas 11 aqui eu selecionei justamente porque elas vão ter um impacto maior na atividade de vocês, tanto nessa disciplina quanto nas outras disciplinas que vocês cursarem na área de matemática. Ok aí, Osias? Então, para efeitos dos nossos propósitos, ou seja, para aquilo que interessa para vocês, essas 11 fórmulas já devem ajudar a guiar muita coisa e elas são bastante intuitivas. Então, vamos ver. Primeira linha, primeira fórmula. O que está dizendo ali é o seguinte: se P e Q são fórmulas, então P e Q implica em P é teorema. Então, P e Q implica em P. Não importa quais sejam as fórmulas P e Q. Não faz a menor diferença quais sejam as fórmulas P e Q. Se nós temos P e Q, então nós temos P. Exemplo: se eu chuto pedra e está nevando, então eu chuto pedra. Deu para pegar a intuição da primeira fórmula? Vamos ver. Ok. Tá. Uma coisa que vocês devem estar notando nessa primeira fórmula, o mesmo que vale para P e Q, então Q. Vamos devagar, Osias. Não vamos nos adiantar. A gente precisa comentar com calma cada uma dessas fórmulas. Isso que você está perguntando é sobre a segunda fórmula. Deixa eu fechar a primeira discussão sobre a primeira fórmula. Vocês devem estar notando, depois de todas aquelas conversas que a gente teve lá sobre o que é fórmula, o que não é fórmula, vocês devem estar notando que nessa primeira fórmula está faltando um par de parênteses. Está faltando um par de parênteses que envolve a condicional. Um parênteses que abre antes do primeiro parênteses e um que fecha logo depois do último P. Então, isso é importante salientar pelo seguinte. Eu insisti com vocês como se define fórmula formalmente. Só que quando vai definir fórmulas formalmente, vocês devem ter percebido em suas tentativas para escrever fórmulas que, na prática, isso acaba implicando numa verdadeira explosão de parênteses. Quando a fórmula é muito longa, ocorre uma quantia assombrosa de parênteses. Na prática matemática, não se faz isso. Então, esse conceito formal de fórmula serve para orientar a construção de teorias formais, como, por exemplo, a teoria de conjuntos. Mas, na prática, sempre que possível, abre-se mão de certos pares de parênteses. Então, nesse caso, estamos abrindo mão dos parênteses relativos ao operador de condicional. A aula começou às 19 horas, Matheus, porque a gente sempre começa pontualmente às 19, tá bom? Mas a gente está gravando aqui, então você pode rever depois na gravação, tá bom? Não é 19h30, é 19, sempre às 19, tá? Então, gente, isso que é importante vocês perceberem a diferença entre ser formal e ser rigoroso. Nós aqui, escrevendo sem esse par de parênteses a primeira fórmula, não estamos sendo formais, mas estamos sendo rigorosos. Em que sentido?
no sentido de que temos consciência que, se fôssemos ser formais, deveríamos acrescentar um par de parênteses. Só não estamos fazendo isso porque realmente não há necessidade, não vai prejudicar a leitura da fórmula. Está clara essa consideração aí, gente? Ok. Tá. Então tá bom. Agora vamos para a segunda fórmula. A segunda fórmula diz: se P e Q, então Q. Que é aquela pergunta que foi feita por alguém agora há pouco, acho que foi pelo Uzias, tá? Se eu chuto pedra e está nevando, então está nevando. Ou seja, na conjunção P e Q, tanto faz se a gente escreve P e Q ou Q e P, a gente consegue obter tanto P quanto Q, usando o condicional. Até as primeiras duas fórmulas estão tranquilas? Vamos ver. Ok. Tá, eu vou perguntando bastante para vocês aí, porque isso aqui é o tipo de estudo que exige bastante. Agora, a terceira fórmula, ainda na primeira linha. P implica em P. Toda fórmula implica nela própria. E insisto com vocês, isso independe de qual seja a fórmula. Então, exemplo, x diferente de x implica que x é diferente de x. Eu não estou afirmando que x é diferente de x, porque x diferente de x não é teorema. Mas x diferente de x implica x diferente de x, isso é teorema. Então, se a Lua é feita de queijo, então a Lua é feita de queijo. Não estou afirmando que a Lua é feita de queijo. Eu estou dizendo que, se ela é feita de queijo, então ela é feita de queijo. E isso é teorema. Tá? É bom dar esses exemplos aí para vocês perceberem o papel desses conectivos lógicos. Tá? Quarta fórmula. Se P, então P ou Q. Então, se está chovendo, então está chovendo ou eu estou jogando bola. Então, a partir de P, nós temos como consequência, usando condicional, P ou Q, independente de quais sejam as fórmulas P e Q. Até aí, tranquilo? Essas 4 primeiras fórmulas? Desculpe perguntando tanto aí para vocês. Ok? Tá. Agora, a quinta e última fórmula. Diga aí, Andy. Faça a pergunta. Eu gosto de perguntas. Vamos ver. Na terceira, não poderia ser usada uma bicondicional? Na terceira fórmula, sim, você pode usar a bicondicional. Aliás, note aí que nem há necessidade de usar a bicondicional. A gente vai falar sobre a bicondicional daqui a pouco, Andy. E aí vai ficar mais claro isso daí, tá bom? A gente já volta a falar sobre isso. Vamos ver, se um pato fica sem uma pata, então ele está viúvo ou manco? Não. Se um pato fica sem uma pata, então ele está viúvo ou sem uma pata. Se você assumir, Uzias, que o pato manco é equivalente ao pato não ter uma pata, aí tudo bem, aí o teu exemplo funciona. Mas enquanto não qualificar isso, não funciona. Tá bom? Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Agora vamos ver a quinta e última fórmula. Vamos ver. Por que a volta também vale? Por isso se usa bicondicional? Leandro, alguém aí fez a pergunta sobre bicondicional. Eu falei que daqui a pouco, quando a gente chegar na bicondicional, a gente fala sobre isso. Tá? Por enquanto, a gente não está falando da bicondicional. Então, vamos devagar. Não vamos atropelar as coisas aí. Tá? Então, veja só, na primeira linha, a gente não está falando de bicondicional. Por enquanto, só na condicional. Vamos ver aqui. Estou maravilhado pelas ocasiões em que a matemática se aplica. Você vai ver umas aplicações bem mais ricas do que isso daqui. Vamos lá. A quinta e última fórmula. Deixa eu ver aqui. A quinta e última fórmula da primeira linha. Essa quinta e última fórmula
estabelece o seguinte: a dupla negação de uma fórmula P é equivalente à própria fórmula P. Então, aqui nós temos a primeira ocorrência de bicondicional. Já que tanta gente está perguntando sobre a bicondicional, eu vou localizar vocês o que é a bicondicional. Vamos fazer uma pausa, então. Vejam na primeira fórmula da terceira linha. O Zias está querendo falar. Vamos ver aqui. E o modus tollens. Nós não precisamos de modus tollens, Zias. Basta modus ponens e generalização. Tá ok? Não há necessidade de modus tollens. Tá? Então, sobre a bicondicional. Vejam a última fórmula da última linha. A última fórmula da última linha nos dá uma visão intuitiva do papel da bicondicional. A última fórmula diz o seguinte: P, C e só C, Q, C e só C, uma certa conjunção. Qual é a conjunção? P implica Q e Q implica P. Então, o que significa a bicondicional P, C e somente C, Q? Significa que o P implica em Q e o Q implica em P. Então, voltando lá à última fórmula da primeira linha, o que está dizendo é que a dupla negação de qualquer fórmula P é equivalente à própria fórmula P. Então, a dupla negação de P implica em P e P implica na dupla negação de P. Exemplo. Digamos que a fórmula P seja x igual a y. A negação de x igual a y é x diferente de y. E a negação dessa negação não é que x é diferente de y. Então, em teoria de conjuntos, negar que x é diferente de y é equivalente a afirmar que x é igual a y. Estamos de acordo com o fechamento da primeira linha? Vamos ver. Tá. Ok. Segunda linha. A segunda linha ela é amplamente usada em várias das nossas demonstrações. Aliás, todas essas fórmulas aqui são amplamente usadas. Vamos ver, professor, pode explicar novamente a dupla negação? Digamos que a fórmula P seja x igual a y. Como que nega x igual a y? X diferente de y, nós já vimos isso. Agora nega de novo. Não é que x é diferente de y. Isso equivale a dizer que x é igual a y. Ou seja, negar duas vezes uma fórmula é equivalente a afirmar a fórmula. Uma negação anula a outra negação. Ok aí, Luísa? Tá. Exatamente, o que o Uzi escreveu ali. Se negar x igual a y, é x diferente de y. Se nega de novo, aí você vai ter a negação de x diferente de y. Isso é equivalente a x igual a y. Isso aí, esse comentário que o André fez, também tem que tomar cuidado, porque na língua portuguesa a gente não usa a palavra não na mesma acepção. A língua portuguesa é muito vaga em relação a essas coisas. Então, o X da questão é que nós estamos falando de negação no contexto de teoria de conjuntos. Tá? Então, nós estamos falando de dupla negação de uma fórmula em teoria de conjuntos. Tranquilo aí, André? Ok. Agora vejam lá a primeira fórmula da segunda linha. Primeira fórmula da segunda linha. Ali está dizendo que P implica em Q é equivalente a não Q implica em não P. Exemplo. Se chutar pedra implica em pé doer, pé não doer implica que eu não chutei pedra. Isso aí, na prática, o pessoal chama de contrapositiva. A contrapositiva de P implica em Q é não Q implica em não P.
Essas duas fórmulas são equivalentes entre si. P implica em Q e não Q implica em não P. Estamos de acordo com a primeira fórmula da segunda linha? Ok. Tá. E pouca gente está se manifestando aí. Isso aí sempre me deixa preocupado. Então. Ok. Tá. Aí, a segunda fórmula da segunda linha. P ou não P? Essa fórmula é importantíssima para a gente. P ou não P. Não importa qual seja a fórmula P. Vamos ver, Luiz, ali. Poderia ser não P implica em não Q? Não. Essa pergunta, Luiz, é importante. Isso não é teorema. Tá? Isso não vai ser um axioma lógico para nós. O fato de P implicar em Q não é equivalente à negação de P implicar na negação de Q. Eu vou dar um exemplo. Chutar a pedra implica em pé doer. Eu não chutar a pedra não implica necessariamente que meu pé não vai doer. Que meu pé pode doer por outro motivo que não tem nada a ver com chutar a pedra. Mas se chutar a pedra implica que meu pé dói, e meu pé não dói, com certeza eu sei que eu não chutei a pedra. Tá ok aí, Luísa? Tá. Sutilezas. Vamos ver, Daniel está digitando, lendo também. Só um minutinho aí, gente. Vamos ver o que o pessoal quer saber. Você está falando que tudo isso é teorema, certo? O axioma seriam as funções? Não, nós nem sabemos que são funções. Ó, é o seguinte, Daniel. Esses daqui são nossos axiomas lógicos. Acontece que todo axioma é teorema. Aí, para justificar isso, eu precisaria qualificar para vocês o que é um teorema no contexto de uma teoria formal. Eu posso fazer isso fora do horário de aula. Aqui a gente não pode fazer isso, porque senão vai sair demais do assunto, tá bom? Mas teorema não seria um conjunto de axiomas? Não. Um teorema é uma fórmula. É uma fórmula que a gente demonstra a partir de axiomas usando regras de inferência. Grosso modo é isso, Daniel. Um teorema é uma fórmula. O problema é que nem toda fórmula é teorema. Assim como nem toda fórmula é axioma. Mas todo teorema é uma fórmula, todo axioma é uma fórmula. Tá? Wendy, mas se meu pé dói, sei somente se eu chutar pedra. Ah, tá. Se meu pé dói, sei somente se eu chutar pedra. Não chutar pedra implica que meu pé não vai doer. Exatamente. Se você estabelecer essa relação de equivalência. Se for possível estabelecer a relação de equivalência, que pé dói, sei somente se eu chutar pedra, ou seja, o meu pé não pode doer por nenhum outro motivo. Aí você tem razão. Tá ok aí, Andy? Não, ninguém está falando em verdade aqui, Leandro. Ninguém está falando em verdade. O conceito de verdade é um conceito complicadíssimo. Complicadíssimo. Nós não queremos falar sobre isso aqui. Tá? Novamente, se vocês quiserem... Não é só filosófico, não. Em matemática. Em matemática existem várias acepções não equivalentes entre si para o conceito de verdade. Tá? Não estou falando de filosofia só, não. Então, nós estamos evitando falar sobre verdades aqui. Meu Discord caiu sozinho, o senhor explicou da segunda linha. Não, a gente está tentando chegar na segunda forma da segunda linha, João. Tá ok? Ainda não chegamos lá. Tá bom? Ah, então, por enquanto não perdeu nada, não. Aí. Quer dizer, você perdeu algumas perguntas que o pessoal fez aí, tá?
Mas então, podemos ir para a segunda fórmula? Vamos ver, mas ao usar os axiomas para mostrar algo, nossa demonstração está correta, né? Olha, Luiz Gustavo, nós não estamos falando da diferença entre certo e errado. Em nenhum momento nós falamos sobre isso. O X da questão é, nós temos o conceito de axioma. Axioma é qualquer fórmula da lista de axiomas, ou seja, para edificar uma teoria matemática é necessário estabelecer quais são os axiomas dessa teoria, e aí a pessoa escolhe as fórmulas que achar conveniente. No caso da teoria de conjuntos, nós temos uma coleção de fórmulas chamadas de axiomas da teoria de conjuntos, que a gente vai discutir aqui com vocês. Eu não vou apresentar todos, porque, novamente, foge aos nossos propósitos. E a partir do uso de regras de inferência, usando esses axiomas, é possível demonstrar novas fórmulas chamadas de teoremas. Nós não estamos aqui no ramo do certo ou do errado. Não há possibilidade de qualificar a diferença entre certo e errado em matemática, porque essa teoria de conjuntos que nós estamos estudando é apenas uma das teorias de conjuntos que existem na literatura, e existem muitas outras. Tá ok? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vejam ali, ó, na segunda linha, a segunda fórmula. P ou não P? Talvez eu consiga dar uma resposta mais satisfatória para o Luiz Gustavo aí. Vejam só, a segunda fórmula da segunda linha. P ou não P? Ou seja, ou nós temos uma fórmula P como teorema, ou a negação dela é teorema. Mas P ou não P é sempre teorema. Então, o Brasil está em crise ou não. Não tem como errar. X é igual a X ou X diferente de X. X pertence a Y ou X não pertence a Y. Não existe uma terceira possibilidade. Ou vale P ou vale a negação dessa fórmula. Esse é o chamado princípio do terceiro excluído. Por enquanto está ok aí, gente? Esse P ou não P? É uma visão bem dicotômica. Ou vale a fórmula ou não. Tá? Agora vejam só. Essa pergunta que foi feita agora há pouco sobre a diferença entre o certo e o errado. Ó, então veja só, essa questão que foi levantada agora há pouco sobre a diferença entre certo e errado. Existe uma certa teoria de conjuntos, chamada teoria intuicionista de conjuntos, em que essa fórmula P ou não P não é teorema. Nós estamos trabalhando numa teoria de conjuntos que é a mais usual, a mais conhecida, a mais usada. Mas ela não é, em sentido algum, a mais certa ou a menos errada, nada disso. É possível criar outras teorias de conjuntos em que os axiomas lógicos sejam diferentes desses aqui. Então, a questão não é a diferença entre certo e errado. A questão é quais são os axiomas que nós vamos adotar para criar uma teoria formal e com que propósito nós vamos criar essa teoria. Então, essa teoria que eu estou mostrando para vocês, ela serve a um propósito claro. Ela permite edificar toda a matemática que vocês usam. Absolutamente tudo. Tá? Mas vocês podem trabalhar com outras matemáticas diferentes dessa usual. Como, aliás, mesmo físicos fazem. Hoje em dia existem aplicações em física, no caso o teorema de Corrin-Specker, em mecânica quântica, onde não se usa essa lógica que nós estamos usando aqui. É uma outra lógica. Tá? Agora vamos para a terceira... Tá ok? Então aí, gente? Antes de ir para a terceira fórmula da segunda linha? Ok. Tá. Então tá bom. Então, a terceira fórmula, ainda na segunda linha. P e Q é equivalente a Q e P. Ou seja, novamente ressaltando que a ordem dessas fórmulas na conjunção é irrelevante. P e Q é equivalente a Q e P. Mesma situação vale para disjunção. A gente vai ver tabela verdade ou não? Não, Luiz. Até porque, se a gente fosse estudar a tabela verdade, precisaria justificar para que usar a tabela verdade. E se eu fizesse isso,
a gente despenderia novamente muito tempo que nós não temos disponível aqui. Tá? Mas, aquela coisa, aqueles de vocês que tiverem curiosidade sobre esses assuntos, a gente pode responder isso fora do horário das nossas aulas. Tá? A última fórmula da segunda linha. P ou Q é equivalente a Q ou P. Então, chuto pedra ou está nevando é equivalente a afirmar está nevando ou chuto pedra. Agora a terceira linha. Primeira fórmula. Então, terceira linha, primeira fórmula. Nós vamos usar essa fórmula hoje. Tá? Vamos ver. O professor poderia dar um exemplo da penúltima, da segunda linha? Bem, está chovendo e eu colho morangos é equivalente a eu colho morangos e está chovendo. Ok, é isso, Uzias? Ok. Então, primeira fórmula da terceira linha. Primeira fórmula da terceira linha. P equivalente a Q é equivalente a não P equivalente a não Q. Então, se nós temos P sei somente C Q, isso é equivalente a não P sei somente C não Q. Tá ok aí, gente? Ok, vamos ver os demais. Tá. Ok, tá. Pode dar um exemplo? Posso. A gente vai dar o exemplo quando nós formos demonstrar nosso primeiro teorema. Nosso primeiro teorema? Deixa eu ver aqui. Nosso primeiro teorema. Tá bom? Então, nesse aí, Heloísa, trocar o P pelo Q, você pode só pelo fato de que a gente está lidando apenas com bicondicional. Não com condicional. Tá ok? Tá. E Índia, pode explicar novamente qual parte que você quer que eu explique? Toda? Como assim toda? Desde o início? Qual foi a parte que você não pegou aí, Índia? Diga aí. Mas não é igual a essa. P implica Q, C somente C, não Q implica em não P. São assuntos diferentes, né, Luiz Gustavo? Daniel, acho que é o primeiro exemplo da terceira linha. Deixa eu ver a Índia aí. Esse primeiro da terceira linha. Esse primeiro da terceira linha, nós estamos dizendo o seguinte, Índia, que o P equivalente a Q, isso é equivalente a negação de P ser equivalente à negação de Q. Tá? Exemplo disso eu vou dar quando a gente fizer a demonstração do primeiro teorema. Tá bom? Tá. Ok, gente. E aí a última forma da terceira linha, aquilo que a gente já conversou sobre o bicondicional. A bicondicional P e somente CQ é equivalente a P implica Q e Q implica P. Tá bom? Então vamos começar uns primeiros exemplos aqui. Exemplo 1. A negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. Nós já discutimos sobre isso. Esse é justamente o primeiro exemplo que nós demos para a dupla negação de uma fórmula. Então, essa fórmula que está escrito aqui não é que x diferente de y. Não, aqui não é contrapositiva, os ias. Contrapositivo envolve só condicional, não bicondicional. Tá bom? Isso aqui é um exemplo de aplicação da dupla negação. Tá?
Tá ok aí, Uzias? Tá. Então, essa fórmula, a negação de x diferente de y equivalente a x igual a y, é um teorema. É um teorema que deriva justamente de um caso particular daquela última fórmula da primeira linha. A dupla negação de uma fórmula P é equivalente à própria fórmula P. Leandro, nós não estamos falando de tautologias, porque nós não estamos falando de tabela verdade. Novamente, o conceito de tautologia depende de uma acepção para verdade. Nós não estamos falando de verdades. E não precisamos jamais falar em verdades. Ok aí, Leandro? Leandro? Ok. Agora vejam só. Esse primeiro exemplo, que a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y, é um teorema. Agora nós podemos aplicar a regra de inferência generalização. Generalização permite, a partir de uma fórmula P, obter uma nova fórmula para todo x P. Como a nossa fórmula P é essa, negação de x diferente de y, equivalente a x igual a y, aplicando generalização nós temos, para todo x, a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. Tá ok aí essa primeira aplicação da generalização? Ok, ok, ok. Então, notem vocês que a partir da fórmula, Dandim, o exemplo que nós estamos dando é aquela fórmula, a negação de x diferente de y equivalente a x igual a y. Isso é um teorema que a gente obtém a partir daquela última fórmula da primeira linha, lá em cima. A dupla negação de P é equivalente a P. Concorda, Dandim? Sim. Então, agora, sobre essa fórmula, nós podemos aplicar uma das regras de inferência. Generalização. Generalização a gente definiu lá em cima. Se nós temos P, uma fórmula P, a partir dessa fórmula P podemos inferir a fórmula para todo x P. Como a fórmula P é a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y, então, aplicando generalização, nós temos, para todo x, a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. Ok aí, Dandim? Então, ótimo. A pergunta da Heloísa. Eu poderia usar para todo y no lugar de para todo x? Óbvio que sim. É justamente o que a generalização está dizendo. Lembrem vocês que a regra de inferência generalização basta assumir que aquele x seja uma variável. Então, se vocês não querem variável x, querem variável y, ou variável z, ou a variável r, tanto faz. Ok aí, Heloísa? Tá. Agora, vejam só, nós conseguimos a fórmula para todo x. A negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. Podemos aplicar a generalização novamente. E aí nós temos aquilo que a Heloísa estava querendo. Para todo y, para todo x, a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. E aí podemos aplicar a generalização novamente, se vocês quiserem. Para todo r, para todo y, para todo x, a negação de x diferente de y é equivalente a x igual a y. E assim por diante. Vocês podem aplicar essas regras de diferença quantas vezes quiserem. Só depende do propósito que vocês têm em mente. O que vocês querem provar? Esse é o X da questão. Até aí tá ok? Antes de partir para o segundo exemplo? Ok. Tá. Exemplo 2.
Nós temos como teorema x igual a y ou x diferente de y. Por quê? Porque um dos axiomas lógicos, qual axioma lógico? A segunda fórmula da segunda linha lá em cima, que P ou não P. E x diferente de y é justamente a negação de x igual a y. Então nós temos como teorema que x igual a y ou x diferente de y. Logo, aplicando generalização para todo x, x igual a y ou x diferente de y. E aí vocês podem aplicar a generalização de novo para todo y, para todo x, x igual a y ou x diferente de y, e assim por diante. Estamos ok? Estamos de acordo aí? O próximo assunto é igualdade. Ok. Tá. A gente já vai chegar à parte que interessa, que são os axiomas próprios de conjuntos. Mas é que a gente realmente precisa desses axiomas lógicos, tá? Vamos ver, o pessoal está digitando. Tá. Com esses axiomas conseguimos fazer toda a matemática? Olha, Luiz Gustavo, isso daqui que eu estou colocando para vocês são os axiomas mínimos necessários para vocês fazerem aquilo que vocês, na prática, fazem na matemática daqui. Para dar conta de toda a matemática, a questão é um pouco mais complicada. Um pouco não, é bem mais complicada que essa daqui. Tá? Isso aqui é um conhecimento mínimo minimorum de teoria de conjuntos. Tá ok aí, Luiz? Antes de eu responder os outros. Tá. André, não tem nenhum problema apresentar um termo y sem colocar um quantificador lógico que o qualifique antes? Não tem nenhum problema apresentar um termo y sem colocar um quantificador que o qualifique. A definição de fórmula, André, não exige o emprego de quantificadores. Mas por isso que é importante a regra de inferência generalização, que daí permite, a partir de uma fórmula, se aquela fórmula for teorema, a gente quantificar as variáveis envolvidas. Tá ok aí, André? Para ser teorema, precisa ter quantificador, então? Veja só, André, um dos teoremas que a gente vai provar é que o conjunto vazio, primeiro a gente vai ter que provar que o conjunto vazio existe e depois a gente vai provar que esse conjunto vazio é único. E é possível estabelecer um teorema que diz o seguinte, que o conjunto vazio é igual ao conjunto vazio. E não há a mínima necessidade de ter quantificador. Ok aí, André? Antes de eu responder os demais? Tá. Leandro, qualquer fórmula pode ser generalizada? Aí que está, Leandro. A regra de inferência generalização não impõe qualquer restrição sobre a fórmula P. Então é claro que sobre qualquer fórmula P você pode aplicar a generalização. Mas nós estamos interessados somente nas fórmulas que são teoremas. Ou seja, aquelas fórmulas que a gente vai obter a partir dos axiomas e por aplicação das regras de inferência. Então o nosso foco é apenas os teoremas. Ok aí, Leandro? Ok. Daí, agora, sobre a igualdade. Nós precisamos qualificar o que é igualdade. A igualdade deve... Veja só, está escrito lá, observação, no meio da página 2. A igualdade deve satisfazer a duas condições, as quais são teoremas. Primeira, para todo x, x igual a x. Ou seja, todo conjunto é igual a ele próprio. Essa propriedade se chama reflexividade. Estamos de acordo com a primeira? Ok. Tá. E a segunda se chama substitutividade. Olhem só. X igual a y implica que P
XX implica em PXY, onde PXY é uma fórmula obtida a partir de PXX por substituição de pelo menos uma ocorrência de X por Y, desde que certas condições sintáticas sejam atendidas, as quais não discutiremos aqui. Essas restrições sintáticas também vão muito além dos nossos propósitos aqui. Então, eu só vou dar uma visão intuitiva do que essa condição 2 exige. Digamos que alguém faça a seguinte afirmação: X é filho de Pelé. Digamos que alguém faça essa afirmação: X é filho de Pelé. E também faça a seguinte afirmação: X é igual a Y. Então, podemos substituir esse X por Y. E aí a fórmula fica: Y é filho de Pelé. Então, quando nós temos a igualdade, podemos fazer essa substituição. Se X é igual a Y, podemos substituir X por Y na fórmula. Essa é a visão intuitiva. A visão formal, infelizmente, fica bem além dos nossos propósitos. A visão intuitiva disso, tá ok para vocês? Vamos ver. Tá. Ok. Agora vejam só. Agora vamos para os axiomas próprios. Os primeiros axiomas próprios da teoria de conjuntos, quem são os axiomas próprios? Aqueles que envolvem explicitamente o predicado pertence. São os seguintes. Então, a gente vai estudar primeiro 3 axiomas. Os primeiros 3 axiomas dessa teoria de conjuntos. Axioma 1. Extensionalidade. Todos os axiomas de teoria de conjuntos têm nomes. Esse axioma 1 se chama extensionalidade. Arthur está digitando. Vamos ver o que ele quer saber. Arthur desistiu de digitar aí? Ok. Vamos ver. É incrível como parecemos ter uma espécie de presciência disso que está sendo estudado. Curiosa sensação tua, tá? A gente pode talvez conversar sobre isso em outro momento daí. Mas vamos ver o axioma da extensionalidade. Ó. Vejam com muito cuidado o que está escrito lá. Para todo x, para todo y, para todo z. Vejam aquela última condicional lá no final do axioma. Ali está escrito: se z pertence a x é equivalente a z pertence a y, então x igual a y. Então, o que esse axioma está dizendo é que, dados os conjuntos x e y, se esses conjuntos x e y compartilham os mesmos elementos, então x igual a y. Então, imagine que vocês têm um conjunto x e um conjunto y tais que todo elemento z de x também é elemento de y, e todo elemento de y também é elemento de x. Isso implica que o conjunto x é igual ao conjunto y. Eles compartilham os mesmos elementos. Moral da história: um conjunto é identificado única e exclusivamente pelos seus elementos. Deu para pegar a ideia de extensionalidade? Ok. Então, a gente, mais ou menos... Então, eu vou dar uma visão diferente aqui, Osias. Mais ou menos nunca é satisfatório. Ó, em algum momento nós vamos qualificar o que são números naturais. Vamos fazer de conta que você sabe o que são números naturais. Quem é um conjunto Z, o conjunto Z que aparece ali é um elemento qualquer de X e de Y, Leandro. Eu já respondo aí, Osias, deixa eu ver aqui. Professor, isso seria similar ao equivalente à propriedade antissimétrica dos conjuntos? Eu não tenho a mínima ideia do que você chama de propriedade antissimétrica dos conjuntos.
O que é isso? Propriedade antissimétrica de conjuntos. Ainda tem que explicar ali para o Osias o axioma da extensionalidade e para os demais aí também. Vamos ver o que o Gabriel quer saber. Se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. E, Gabriel, a gente não falou ainda sobre o conceito de estar contido. O que você falou, de fato, é equivalente a esse axioma da extensionalidade. Mas nós ainda não falamos sobre o conceito de estar contido. A gente vai falar sobre isso só no próximo encontro. Ainda é cedo para falar sobre isso. Ok? O conjunto Y não poderia conter o conjunto X? Nós não estamos falando sobre isso ainda, Luiz Gustavo. Nós estamos falando só sobre pertinência. Ainda não sabemos o que é um conjunto contido em outro. Z é o elemento que o conjunto X e Y tem em comum. Aí que está, Leandro. Essa pergunta que o Leandro está fazendo vai servir de gancho para a questão que o Osias colocou, quando ele disse que está entendendo mais ou menos. Então, olhem lá, gente. Espera aí. Tem mais gente digitando. Eu já respondo aí, Leandro, só quero ver o que o pessoal está digitando. Fábio e Leandro. Vamos ver, Fábio. Só um pouquinho aí, gente. Então, se Z é um elemento de X e também elemento de Y, como posso garantir que X é igual a Y? Então, deixa eu responder. Vocês estão fazendo a mesma pergunta, gente. Deixa eu dar um exemplo aí. Olha aqui. A gente ainda não qualificou o que são números naturais. Mas vamos fazer de conta temporariamente que vocês sabem o que são números naturais. Tá? Considere um conjunto X cujos elementos são os números 3 e 4. Então, imagine um conjunto X com um conjunto X com elementos 3 e 4 e um conjunto Y com elementos 4 e 3. Então, nós temos um conjunto X com elementos 3 e 4 e um conjunto Y com elementos 4 e 3. Todo elemento de X é elemento de Y. Quem são os elementos de X? Um dos elementos de X é 3, que pertence a Y. Um dos elementos de X é 4, que pertence a Y. Um dos elementos de Y é 4, que pertence a X. Um dos elementos de Y é 3, que pertence a X. Exatamente o que o André escreveu ali. Então, nós temos um conjunto X com elementos 3 e 4, outro com elemento 4 e 3. Todo elemento de X, todo elemento Z de X, quem são os elementos Z que pertencem a X? 3 e 4. Quem são os elementos Z que pertencem a Y? 3 e 4. Tá ok aí? Ô, Índia, diga aí, qual que é o problema? Nós estamos falando, Índia, sobre o axioma da extensionalidade. Tá? Agora, vejam só, vamos voltar àquilo lá que o André escreveu ali. O conjunto X tem como elementos 3 e 4. Eu só faria uma correção no que o André escreveu, eu usaria X minúsculo. Nós estamos usando letras latinas minúsculas para denotar os conjuntos. E eu escreveria X igual a 3, 4. Exatamente. Então vejam só o que o André escreveu. O X tem elementos 3 e 4, o Y tem elementos 4 e 3. Então, todo Z que pertence a X
também pertence a Y. Quais são os Zs que pertencem a X? O 3 e o 4. Então a gente avalia um por um. O Z igual a 3 pertence a X? Pertence. Ele pertence a Y também? Pertence. E vai avaliando. Então todos os elementos de X têm que pertencer a Y e todos os elementos de Y têm que pertencer a X. É isso que garante que X é igual a Y. Por enquanto, tá ok? Ok. Tá. Só que existe uma outra coisa aí que vocês não podem ignorar. Ainda no exemplo do André, vejam lá nos axiomas lógicos, que vocês perguntaram, inclusive, o primeiro da terceira linha. O primeiro da terceira linha. Note que, no caso da extensionalidade, nós temos uma bicondicional, que nem está aparecendo, do mesmo jeito que aparece no começo dessa fórmula, dessa primeira fórmula da terceira linha. E ali está dizendo que essa fórmula P, C e somente C, Q, é equivalente a não P, C e somente C, não Q. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Por quê? Significa que o axioma da extensionalidade ele pode ser reescrito de outras formas. Por exemplo, eu poderia ter dito o seguinte, que Z não pertence a X, C e só C, Z não pertence a Y, também implica que X é igual a Y. Porque Z não pertence a X, C e só C, Z não pertence a Y, é equivalente a Z pertence a X, C e só C, Z pertence a Y. Então, um conjunto ele pode ser identificado tanto pelos seus elementos, quanto por todos aqueles que não pertencem a ele. Por exemplo, ainda no mesmo exemplo que o André escreveu ali, x igual a 3, 4, y igual a 4, 3. Todo z que não pertence a x também não pode pertencer a y. Quais são os z's que não pertencem a x? 1, 2, 0, 5, 17, 34, etc. Todos os z's que não pertencem a x também não podem pertencer a y. E todo z que não pertence a y também não pode pertencer a x. E isso acontecendo, obrigatoriamente x é igual a y. Tá ok aí, gente? Legal. Legal. Então, isso ajuda a entender, com esse exemplo, tudo aquilo que não é Z, não. Tudo aquilo... Osias. O axioma da extensionalidade está dizendo o quê? Que todo Z que pertence a X... Se todo Z que pertence a X também pertence a Y, e, além disso, todo Z que pertence a Y pertence a X, então X e Y são o mesmo conjunto. Estamos falando exatamente do mesmo conjunto, só que é um conjunto chamado por dois nomes, X e Y. Até aí tá ok, Osias? Tá. Só que, por conta daquele axioma lógico lá em cima, o primeiro axioma lógico da terceira linha, nós poderíamos ter escrito o axioma da extensionalidade de uma forma equivalente, dizendo o seguinte, que se todo Z que não pertence a X também não pertence a Y, e todo Z que não pertence a Y também não pertence a X, igualmente a gente conclui que X é igual a Y. Tá ok? Justamente porque se eles compartilham os mesmos elementos, eles também deixam de compartilhar os mesmos elementos. Essa é a moral da história. Tá bom? Axioma 2. Axioma do vazio. A gente vai acabar avançando um pouco o horário aqui, tá? Axioma 2, axioma do vazio.
existe um conjunto X, tal que para todo Z, Z não pertence a X. Ou seja, esse é o primeiro axioma que nós estamos apresentando que garante a existência de pelo menos um conjunto. A existência de um conjunto X tal que ninguém pertence a ele. Tá claro aí o axioma 2? Ok, ok, tá. Agora vejam o teorema. Vejam o teorema. Teorema 1. Essa história de sacola vazia vem do discurso de George Cantor, o criador da teoria de conjuntos. A gente já vai falar sobre essa história da sacola daqui a pouco, tá bom, Zias? Quando ele chegar no axioma do par. Vejam lá o teorema 1. O conjunto X do axioma do vazio é único. Então, vejam só, o axioma 2, ele garante a existência de um certo conjunto X, tal que ninguém pertence a ele. Então, esse conjunto X que ninguém pertence a ele, existe. Por que ele existe? Porque o axioma está dizendo que existe. Mas uma pergunta natural é: quantos conjuntos que nem esse X existem? Pode existir mais de um conjunto que não tem elemento algum? Então, o teorema 1 está dizendo que o conjunto X que satisfaz esse axioma do vazio é um só. Entenderam o enunciado do teorema? Eu já vou fazer a demonstração. Tá. Ok. Então, vejam lá. O axioma do vazio, o axioma da extensionalidade. Vamos ver, o pessoal, o Zias está escrevendo, o Leandro também. Ok. Ok. Ele garante a existência dele mesmo? Como assim garante a existência dele mesmo? Ó, Leandro. O axioma da extensionalidade, ele nos dá critérios para a identificação de um conjunto. Mas ele não nos garante a existência de conjunto algum. Não estamos falando de conjunto unitário algum ainda, Leandro. Ó, o axioma da extensionalidade garante um critério para decidir se um conjunto X é igual a um conjunto Y. Ele está dizendo que basta eles compartilharem os mesmos elementos. Mas nós não temos um único axioma antes desse que garante a existência de algum conjunto. A gente precisa garantir a existência de conjuntos para poder brincar com os conjuntos. Tá ok aí, Leandro? Leandro? Tá. Então, o axioma do vazio afirma isso. Existe um certo conjunto X que ninguém pertence a ele. Agora, teorema. Esse conjunto X do axioma do vazio é único. Como é que a gente prova? Então, a demonstração. O axioma da extensionalidade pode ser reescrito como para todo X, para todo, só existe um conjunto vazio. Então, esse é o enunciado do teorema, Zias, que a gente está tentando demonstrar agora. Michel está digitando. Então, o axioma do vazio, ele diz isso. Existe pelo menos um conjunto vazio. Agora a gente tem que provar que esse conjunto vazio é um só. Então, olha lá. O axioma da extensionalidade pode ser reescrito como: para todo x, para todo y, para todo z, se todo z que não pertence a x não pertence a y, e todo z que não pertence a y não pertence a x, então x igual a y, que é aquilo que a gente conversou agora há pouco. Estamos de acordo aí por enquanto? Vamos ver. Ok, ok. Os demais aí? Mais ou menos? Mais ou menos em qual parte, Luísa? Me diz aí, Luísa, você entendeu o axioma da extensionalidade?
Como posso ter certeza que x é igual a y? É justamente o que o axioma está afirmando, Heloísa. O axioma ele estabelece a relação entre pertinência e igualdade. É isso que o axioma está fazendo. Então, o axioma está dizendo que se todo elemento de um pertence ao outro, e vice-versa, então esse conjunto x e esse conjunto y são o mesmo. É o que o axioma está dizendo. Ok? Tá. Então, Michel, é o que a gente está tentando fazer. Provar pelo absurdo. Olha só. Primeiro, eu quero saber se vocês estão de acordo com essa reescrita do axioma da extensionalidade. Ok? Tá. Agora vejam só. Seja x, olha só como é que a gente continua ali, ó. Seja x o axioma do vazio. Desculpa, seja x o conjunto do axioma do vazio. Ou seja, para todo z temos que z não pertence a x. Então ele satisfaz esse axioma. Supor que existe outro conjunto y diferente de x que também satisfaz o axioma do vazio. Logo, para todo z, temos que z não pertence a y. Então, nós temos um conjunto x que nenhum z pertence a ele. Temos um conjunto y supostamente diferente, tal que nenhum z pertence a ele. Isso significa que para todo z, z não pertence a x implica que z não pertence a y, e z não pertence a y implica que z não pertence a x. Concordam com isso? Ok, tá. Mas, de acordo com o axioma da extensionalidade, corrijam o texto, eu escrevi, de acordo com o axioma do vazio. Não, corrijam lá. De acordo com o axioma da extensionalidade, depois eu passo uma versão corrigida para vocês. De acordo com o axioma da extensionalidade, isso obrigatoriamente implica que y igual a x, o que é uma contradição quando a gente supôs y diferente de x. Então, supondo y diferente de x, chegamos numa contradição. Estamos de acordo por enquanto? Ok. Mas agora a gente lembra os axiomas lógicos. Se vocês olharem, deixa eu ver, ó, segunda linha dos axiomas lógicos, segunda linha, segunda fórmula. P ou não P. Então, tem que valer P. Vou explicar de novo essa parte. Qual parte, Leandro? Qual parte quer que eu explique aí? O teorema? O teorema inteiro? Nós estamos fazendo a demonstração do teorema, de que o conjunto vazio é único. Ó, me responda o seguinte, Leandro. Você concorda com a reescrita do axioma da extensionalidade? Sim ou não? Tá. Então, nós já sabemos pelo axioma do vazio que existe um certo conjunto X que é vazio. Então, nenhum Z pertence a ele. Concorda? Leandro? Tá. Aí nós estamos supondo que existe um outro Y diferente desse X que também satisfaz o mesmo axioma. Estamos supondo que existe um outro conjunto vazio, Y, também que nenhum Z pertence a ele. Tá ok? Leandro? Tá. Isso significa o quê? Agora veja o que está escrito lá. Isso significa que para qualquer Z, se o Z não pertence a X, então ele não pertence a Y.
E se ele não pertence a Y, então ele não pertence a X. Concorda? Tá. Mas agora veja só. Essa fórmula para todo Z, Z não pertence a X, C só C, Z não pertence a Y, é justamente o que está antecedendo a condicional na reescrita do axioma da extensionalidade. E isso implica que o X é igual a Y. Concorda? Vamos ver. É uma contradição, exatamente. É uma contradição porque a gente supôs um Y diferente de X. E chegou à conclusão de que o Y é igual a X. Tá? Mas acontece que um dos axiomas lógicos estabelece que vale uma fórmula P ou a negação. Mas então, a afirmação de que existe outro vazio não vale, não é teorema. Então só sobrou a possibilidade de que não existe outro vazio. Tá ok aí, gente? Osias, Leandro? Tá, ok. Então vejam só. Então provamos que o conjunto vazio, nós já sabemos que ele existe, porque o axioma diz isso, e provamos que ele é único. Então, como o conjunto vazio é único, podemos denotá-lo por um símbolo especial, uma constante. A nossa primeira constante, que é aquele símbolo zero atravessado por uma barra inclinada. Ao invés de provar que é o único, tentou provar que existe outro, isso? Nós, para provarmos que ele é único, mostramos que, se assumirmos a não unicidade, ou seja, se negarmos a tese, chegamos numa contradição. Só que, de acordo com os axiomas lógicos, ou vale a tese, ou vale a negação da tese. Então, se a tese é de que existe outro conjunto vazio, isso leva a uma contradição. Logo, vale a tese. Esse símbolo que o André escreveu ali. Tá. Agora, gente, axioma do par, axioma 3 do par. Veja o que está escrito lá. Para todo x, para todo y, existe um z, tal que para todo t pertence a z, C e só C, t igual a x ou t igual a y. Esse é o célebre axioma do par. Esse axioma do par está garantindo a existência de um novo conjunto. Na verdade, uma infinidade de outros conjuntos. Vamos ver como é que a gente brinca com o axioma do par. Olhem só. Exemplo. Seja um x igual a vazio e y igual a vazio. Por que eu estou assumindo nesse primeiro exemplo x igual a vazio e y igual a vazio? Porque o único conjunto que a gente sabe garantidamente existir, por enquanto, é o conjunto vazio. Então, vamos brincar com ele. Então, seja x vazio e y vazio. Logo, o conjunto Z é um conjunto cujos elementos t são ou t igual a vazio ou t igual a vazio. Esse conjunto a gente chama de unitário vazio. Esse conjunto Z não é vazio. Ele tem um elemento. E esse elemento dele é o conjunto vazio. Aí que entra a brincadeira da sacola, que alguém aqui falou. Cantor fazia diferença, a distinção entre o conjunto vazio e o unitário vazio com a seguinte intuição. O vazio é como uma sacola vazia. E esse unitário vazio que aparece ali, o Z, é uma sacola que tem dentro uma sacola vazia. Enquanto o conjunto vazio não tem um único elemento, esse Z do primeiro exemplo tem apenas um elemento, o conjunto vazio. Tá ok aí, gente? Vamos ver.
Ok. Ok. Então tá bom. Agora vejam só, gente. Ó, olha só que coisa maluca. Ó. Então a gente já sabe que existe pelo menos dois conjuntos. Um dos conjuntos é o tal do vazio. O outro é esse cara ali, unitário vazio. Então a gente pode brincar de novo com o axioma do par. Próximo exemplo. Seja x vazio e y agora não vazio, mas unitário vazio. Quem que vai ser esse z agora? Esse z vai ser um conjunto cujos elementos t são iguais ou a vazio ou unitário vazio. Que daí nós temos um conjunto chamado par. É um par que tem dois elementos. Um dos elementos é o conjunto vazio e o outro é o unitário vazio. Então já é um novo conjunto. Tá ok aí esse último exemplo? Tá. Então vejam só, gente, isso significa que vocês podem brincar com o axioma do par, criando uma infinidade de outros conjuntos, mas todos esses conjuntos vão ter no máximo dois elementos. E no mínimo um. Outra coisa, observar que, de acordo com o axioma da extensionalidade, o par vazio unitário vazio é igual ao par unitário vazio vazio. Porque todos os elementos do conjunto à esquerda são elementos do conjunto à direita. E todos os elementos do conjunto à direita são elementos do conjunto à esquerda. São o mesmo conjunto. Estamos de acordo? Ok. Tá. E agora um exercício para vocês usar o axioma do par para definir outro exemplo de conjunto, que não seja nenhum desses exemplos que a gente deu aqui. Vamos ver. Considerando que conhecemos o conceito de números naturais, logo z igual a 2, 3, isso dentro do axioma. Então, Daniel, o que o Daniel escreveu é bacana, olha só. Faz de conta que você sabe o que são os números naturais. Tá? Aí, se o x for 2, se o y for 3, esse z vai ser o conjunto dos t's que são iguais ou a 2 ou a 3. Então, o que o Daniel escreveu é verdade. O problema é que vocês ainda não sabem exatamente. Não é e. Não é t igual a x e t igual a y. T igual a x ou t igual a y. Aí sim. A única limitação nessa ideia do Daniel é que vocês ainda não sabem que são números naturais, mas isso a gente vai responder. Vamos ver. A definição de infinito. Não. Ó, Marcelo, o conceito de infinito, a gente vai discutir algumas das acepções de infinito em matemática. Inclusive, uma delas quando eu apresentar para vocês o axioma do infinito. Isso a gente não fez ainda. Então vai ter que esperar um pouco. Tá? T são os elementos de Z. Exatamente. No axioma do par, esses T são os elementos de Z. Mas o que o axioma do par está dizendo, Osias? Que os T's são T's que pertencem a Z, se e só se esses T's forem ou X ou Y. Se o X for diferente de Y, o Z vai ter dois elementos. Se o X for igual ao Y, esse Z vai ter apenas um elemento. Tá? E aí o exercício que eu peço a vocês, também para fins de avaliação, é usar o axioma do par para definir um outro exemplo de conjunto. É claro que você sabe que esse outro exemplo vocês vão ter que justificar, então vocês vão ter que decidir quantas vezes vão aplicar o axioma do par. Quando a gente aplicou o axioma do par pela primeira vez, obteve apenas um novo conjunto, unitário vazio. Quando aplicou pela segunda vez, a gente obteve um novo conjunto, que é um par vazio, unitário vazio. Mas vocês podem aplicar o axioma do par quantas vezes quiserem. O professor falou que poderia ser criado um conjunto com quaisquer dois elementos. Mas se for criado um conjunto, por exemplo...
Então, olha só. O exemplo que o André colocou. Esse conjunto P que o André colocou, isso é uma aplicação ele acabou de resolver o exercício. O André acabou de resolver o exercício que eu pedi para vocês. Ele não justificou. Falta justificar. Mas o exemplo está dado. Ó, esse conjunto P, que aliás tem que denotar com a letra P minúsculo, eu não sei o que isso quer dizer que vai faltar o conjunto vazio em P. Quem disse que o vazio tem que ser elemento de P? Ninguém disse isso. Ó, olha só, esse conjunto P, olhem o exemplo do André Ramos. Quais são os elementos desse conjunto P minúsculo? Unitário vazio. Da onde que veio esse unitário vazio? Bem, a gente já provou a existência do unitário vazio usando o axioma do par pela primeira vez. E o outro elemento dele é o par vazio unitário vazio, cuja existência a gente já garantiu no segundo exemplo. Então, o que o André fez ali foi aplicar o axioma do par, usando como x unitário vazio e como y o par vazio unitário vazio. Esse conjunto P tem dois elementos, unitário vazio e par vazio unitário vazio. Só está faltando uma chave no final ali, André. No final ali do P está faltando uma chave para fechar ali, tá? Mas eu não sei porque está dizendo não vai faltar o conjunto vazio. Quem disse que o conjunto vazio tem que ser elemento de algum conjunto? Não há necessidade. Nenhum axioma está dizendo isso. Nos exercícios não podemos usar números naturais. Como é que vocês usariam números naturais se vocês nem sabem que são números naturais? Daniel. O dia que a gente souber que são números naturais, aí você pode brincar com números naturais. Esse exemplo que o Arthur colocou aí não está certo. Espera aí, só vou fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Eu já respondo aí vocês. Só estou resolvendo um probleminha aqui.